Fala galera, beleza? Vamos lá, por favor, like no vídeo para vocês ajudar a gente, por favor, é aqui na parte de baixo mesmo, beleza? Vamos falar agora sobre hockey, vamos falar sobre a NHL, eu fiz alguns vídeos aí mais atrás falando sobre os playoffs da Stanley Cup e tudo mais, fiz as minhas previsões, errei um monte de coisa, para variar, fiz também algumas previsões do que podiam ser os jogos, etc e tal. Pois bem, a primeira rodada já passou e a gente vai fazer um recapzinho rapidinho sobre o que está acontecendo. Aliás, eu recomendo você me seguir lá no Twitter, no @42matias_. Recomendo você seguir o arroba Simões, que é o arroba do Thiago Simões, comentarista da ESPN. Lá ele está sempre divulgando quando vão ser as transmissões. Você seguir o Puck Brasil, você seguir o NHLas, você seguir o NHL Brasil, que são as contas que estão cobrindo diariamente a National Hockey League e não estão deixando passar nada dessa pós-temporada, uma baita cobertura. Vamos começar aqui com o Oeste, porque o Oeste teve os dois extremos, teve a varrida e teve o jogo 7. Começando pela varrida, o Colorado Avalanche simplesmente não deu chance para o St. Louis Blues. O Blues teve problemas na sua escalação, era dúvida se o Tarasenko jogaria, a dúvida na posição de goleiro, porque assim, embora o Jordan Binnington já tenha dado uma Stanley Cup para St. Louis contra Boston, ele não é uma unanimidade com o torcedor hoje. Tem torcedor que não quer ver ele mais como titular, tem torcedor que não quer ver ele nem mais no time, prefere que deem uma chance ao Ville Husso. O começo de série do Jordan Binnington foi um começo sensacional. A gente tem que admitir, a equipe do Colorado ganhou os 2 primeiros jogos jogando em casa, mas foi uma dificuldade muito grande para superar o Binnington. Ele fez um princípio de série muito bom. O Blues teve problema de produção, você depender de boas atuações do Justin Faulk e do Ryan O'Reilly foi de fato um problema. A volta do Tarasenko até deu uma sobrevida, mas nada que fosse suficiente para bater McKinnon, que fosse suficiente para bater Rantanen, que fosse suficiente para bater Landeskog, para superar o Philipp Grubauer. Aliás, eu estou gravando hoje, dia 1º de junho, o Philipp Grubauer é um dos 3 finalistas ao Vezina. A gente vai ter Vasilevskiy, Fleury e o Philipp Grubauer concorrendo ao prêmio de melhor goleiro da temporada. 2 goleiros da divisão Oeste, fica aí o destaque. E do outro lado, o Vegas Golden Knights, cara, ele teve uma dificuldade muito forte para fechar a série contra a Minnesota, mas assim, teve muita tranquilidade depois de ter perdido o primeiro jogo em casa, na prorrogação, os 2 goleiros jogaram demais na série, Ken Talbot, Marc-André Fleury, o que esses 2 jogaram nas 2 primeiras partidas em especial, foi um troço de louco. E mesmo perdendo em Vegas o primeiro jogo, a equipe do Golden Knights conseguiu depois 3 vitórias consecutivas, incluindo 2 vitórias em Minnesota nos jogos 4 e 5. Aliás, nos jogos 3 e 4. Então foi muito importante para Vegas ter essa resiliência, de ter jogadores experientes em pós-temporada. Vamos lembrar que a equipe do Minnesota Wild existe, se eu não me engano, desde 2003 e tenta ser a primeira equipe nascida no século XXI a ganhar uma Stanley Cup. Então eu acho que o fator de ter jogadores mais cascudos em pós-temporada, de ter jogadores mais experientes, de ter jogadores na defesa, por exemplo, do nível de Alex Pietrangelo, Fleury, jogadores como Mark Stone na frente, fez toda a diferença. Só que aí vem a grande dificuldade da história do Vegas Golden Knights, que é uma história recente. O Golden Knights, ele consegue fazer o resultado, mas ele não consegue fechar o resultado. Eles tiveram um 3-1 e no jogo 5 tiveram a chance de jogar diante do seu torcedor para fechar a série, pois perderam a partida por 3-2, se eu não me engano, ou 4-2, não vou lembrar de cabeça agora. E no jogo seguinte, no jogo número 6, poderia também fechar? Poderia, mas tomou um 3-0. O Fleury tomando 3 gols, o Talbot saindo com um shootout, e o jogo 7 era uma grande incógnita. Ninguém sabia se o Vegas ia entrar sentido pelo resultado e pela necessidade por jogar diante do seu torcedor, ou então se ia esquecer e ia jogar hockey. Esqueceu e jogou hockey, fez uma partida 7 dominante contra a Minnesota, o Matias Janmark marcando hat-trick, inclusive, então foi o grande destaque, Vegas e Colorado decidindo no Oeste. Pegando aqui a central, o Carolina Hurricanes, acho que esse foi um dos palpites que eu mais errei, assim. Me arrependo de ter feito essa aposta. Eu apostei que o Hurricanes ia varrer o Nashville Predators, mas o Predators, de todos os adversários que perderam, ele foi até melhor do que o Minnesota Wild, na minha opinião. Isso eu digo em questão de vender caro a derrota. Porque, se eu não me engano, eu acho que da série entre Vegas e Minnesota, só um jogo foi pro overtime.
Nessa série de 6 jogos, ou foi 5? Não, acho que foram 6 jogos. Foram 6. Nessa série de 6 jogos, 3 seguidos foram para prorrogação. Aliás, 4 seguidos foram para prorrogação. Jogos 2, 3, 4 e 5. Então, o Predators teve um desempenho muito bom. O Juuse Saros fazendo defesas fantásticas. O pessoal de ataque aparecendo muito bem, Ian Kroc com muitas assistências. Eu acho que o Roman Josi e o Ryan Ellis também foram importantíssimos, se bem que eu acho que o Ryan Ellis foi o grande responsável pela passagem do Carolina Hurricanes, porque no jogo número 6, a equipe do Predator, jogando em casa, estava com 3-2 de vantagem no placar. E aí, depois da disputa de um face-off, o Ryan Ellis tinha que guardar a posição do lado ali do Saros, mas ele resolveu sair para marcar na linha azul. O Doug Hamilton entrou livre e marcou um gol. E levou pro overtime, onde, se eu não me engano, acho que foi o Jordan Staal, ou foi o Jesper Fast, não me lembro agora. Não, foi o Sebastian Aho que fez o gol da vitória. Então o Predators merece aqui os louros, como diria o outro, os méritos por ter dificultado muito a vida do Carolina Hurricanes, exigindo aí 4 overtimes seguidos para ganhar jogos e até perder também 2 deles, se eu não me engano. Do outro lado, eu acho que o Tampa Bay Lightning teve 3 fatores que foram fundamentais para a classificação. Primeiro deles, Andrei Vasilevskiy, um goleiro que só tem um jeito de você conseguir fazer gol nele, que é ficando na frente dele, atrapalhando a visão dele para o disco passar e ele não ver de onde o disco veio. Segundo fator, Nikita Kucherov. O Kucherov, 2 meses, acho que até 1 mês antes dos playoffs, ele já tinha condição de jogo. Mas o Lightning conseguiu achar um jeito de jogar sem ele. Então não vamos arriscar colocar ele agora para ele ter alguma coisa. Bota ele para treinar, bota ele para jogar numa AHL da vida, né, numa liga secundária para ele pegar ritmo, que quando ele chegar nos playoffs ele vai estar 100%, parece que não teve nada. E de fato, o Kucherov, quando começou a jogar a pós-temporada, a partida número 1 contra a Flórida, partida essa que eu narrei inclusive, parecia que ele estava jogando já desde o começo da temporada com o time. Voltou, teve 2 gols, teve 3 pontos, que ele também teve assistência no jogo. Então foi uma peça que somou e somou muito para deixar a primeira linha completa de novo, junto com o Palat e junto com o Point. E o terceiro fator, experiência em pós-temporada. O Florida Panthers fez uma campanha melhor, tinha a torcida a seu favor, porque tinha o mando de gelo caso a série fosse para 7 jogos, isso foi muito importante. E no fim das contas, ter um time mais experiente jogando em pós-temporada foi muito importante. Ser um time, o atual campeão, com jogadores cascudos, tem aí o Stamkos livre de qualquer tipo de lesão, o Kucherov recuperado de lesão, de você ter o Vasilevskiy numa grande fase, o Victor Hedman, que era uma dúvida, se manteve bem fisicamente, foi um fator importante. Então, por mais que do outro lado a gente tivesse Hornqvist, Barkov, Huberdeau vivendo uma grande fase, não ia ser o suficiente. Até porque uma coisa que atrapalhou muito a equipe do Florida Panthers foi a troca de posição no gol. A gente teve o Bobrovsky começando o jogo número 1, a gente teve o Driedger começando os jogos 2 e 3, e aí a gente teve o Spencer Knight jogando as partidas 2, 3, 4 e 5. Então, e detalhe que o Spencer Knight é o terceiro goleiro e é quem sai mais em alta. Porque na partida número 4, se eu não me engano, ele tomou um gol do Ross Colton no primeiro disparo de Tampa gol e depois fechou o gol. Inclusive, em um dos power plays, ele fez 6 ou 7 defesas. Então sai muito em alta aí o Spencer Knight, de repente até para ser o goleiro do Florida Panthers na próxima temporada, por que não? Vamos falar do leste? Porque eu vou falar uma coisa. O Washington Capitals foi uma decepção. Foi uma decepção. Ok, que clubisticamente eu fico feliz com o Boston Bruins ganhando, obviamente eu fico, mas o Washington Capitals ficou devendo muito. Eles tiveram a partida número 1 muito boa, isso é um fato, eles tiveram dominância, eles tiveram imposição física, e Boston, naquela partida número 1, percebendo que não estava conseguindo jogar de igual para igual tecnicamente, tentou jogar na estratégia do chumbo trocado não dói. Só que chumbo trocado não dói, dói mais ainda. E você fazer isso contra uma equipe do Washington Capitals, que é experiente em pós-temporada, tem jogadores do calibre de Kuznetsov, Ovechkin, tem o próprio Tom Wilson, né, que teve naquele elenco campeão do Stanley Cup. Você ter um goleiro jovem como o Samsonov, embora o Samsonov
tenha saído nas primeiras partidas, depois tem entrado aí o Craig Anderson, que foi muito bem. Enfim, Washington decepcionou a partir do jogo número 2. Até porque, a partir do jogo 2, Boston entendeu como é que tinha que jogar. A Perfect Line tinha que entrar no gelo, o jogo físico, eles tinham que fugir desse jogo físico de Washington, fugiram, e Boston aplicou um 4-1 assim, fantástico. Uma coisa que atrapalhou também muito Washington é que os Capitals têm um time mais experiente comparado com Boston. E uma das partidas, que se não me engano foi o jogo número 2, foi decidido no segundo overtime com o gol do Craig Smith. Cara, vai chegar um momento em que a jovialidade vai falar mais alto, porque você tem que ter pulmão para jogar. E eu acho que naquela oportunidade faltou pulmão sim para a equipe do Washington Capitals, uma equipe muito experiente. Boston teve muita competência para fechar essa série. E do outro lado, cara, o Pittsburgh Penguins, desculpa, o Islanders tem todo o mérito do mundo de ter se classificado? Tem, até porque tem jogadores que estão jogando de uma forma sensacional, Anthony Beauvillier, o Varlamov e o Sorokin estão jogando muito, Cizikas, Josh Bailey, Pajot principalmente, é um grupo muito bom para playoff. Mas, cara, se você analisar os problemas que o Pittsburgh Penguins teve, tanto em finalizações, quanto os problemas da escalação, de você não ter o Evgeny Malkin durante toda a pós-temporada, isso atrapalha muito. E ainda por cima, o Tristan Jarry, cara. O Tristan Jarry foi a grande decepção dessa pós-temporada, pelo menos até agora, cara. Não ofereceu segurança nenhuma, vários disparos defensáveis, desculpa, usei uma palavra errada, mas vários disparos defensáveis ele deixou passar. Então, cara, desculpa, não tem como defender o Jarry. O Islanders tinha sim que passar, tinha mais goleiro, tinha mais ataque, tinha mais elenco preparado, entendendo o que era uma disputa de playoff, e Sidney Crosby sozinho não faz milagre. Agora, do outro lado, no norte, a gente também teve os dois extremos. Tivemos o jogo 7 e tivemos a varrida. A varrida, cara, desculpa, mas o Stephen A., ele definiu muito bem o que foi essa eliminação do Edmonton Oilers. Cara, você tem Leon Draisaitl e Connor McDavid, que são os dois maiores pontuadores hoje da NHL, lideram a liga em pontuação há sei lá quantos anos. O Draisaitl é o atual MVP, o Connor McDavid deve ganhar o prêmio de MVP, e os caras chegam na primeira rodada de pós-temporada e são varridos. Desculpa, tá? Aonde eu moro isso tem um nome, pipocada. Pipocaram e pipocaram muito. Mas eu vou também destacar aqui outras coisas. Primeiro, na defesa, Darnell Nurse sozinho não faz milagre. Mike Smith não oferece segurança nenhuma no gol. Então, se você pegar esses fatores de que a defesa depende muito do Nurse. O Nurse teve em uma das partidas mais de meia hora de gelo, cara. Isso é muita coisa. Isso cansa. O Mike Smith não tendo segurança. E ainda por cima, o seu time adversário marcar o Connor McDavid e o Leon Draisaitl, desculpa, acabou o Edmonton Oilers. Se você neutraliza esses dois, fica fácil ganhar do Oilers. E o Jets teve uma grande competência, cara. E o Jets tem grandes jogadores. O Kyle O'Connor tá numa fase maravilhosa. Hellenbuck com boas defesas. Então, o Winnipeg teve muito mérito, sim, em se classificar. E agora vai pegar o Montreal Canadiens. Cara, e pensar que na partida número 3, se eu não me engano, que a gente transmitiu de Canadiens e Maple Leafs, o Canadiens simplesmente não quis jogar. Acho que foi a partida 4, inclusive. Era um jogo back-to-back, obviamente, então eu acho que eles pensaram nesse fator. Não vamos se desgastar tanto hoje e vamos partir para cima no próximo jogo. O Montreal abriu 3-1 de vantagem e eu pensei, cara, se Montreal é isso aí, desculpa, merecem cair fora, não vão passar. Pois a partir do jogo de número 5, jogo 5? A partir do jogo 5, exatamente, eles mostraram um poder de recuperação muito grande, ganhando 2 jogos seguidos na prorrogação, primeiro com o Suzuki, depois com o Cole Caulfield, e aí no jogo número 7, em Toronto, os caras vão lá e ganham de 3-1. Seria 3-0, o Nylander marcou um gol no finalzinho lá para acabar com o shootout do Carey Price. Aliás, Carey Price, o grande nome da série, fazendo defesas fantásticas. Os jogos 6 e 7 dele foram um troço de louco. E eu acho que outro fator também que ajudou muito o Canadien, aliás, como o Paulo Mancha me ensinou, é Montreal Canadien, que fala, né? Não é Montreal, é Montreal Canadien. Paulo Mancha, depois você me fala se eu pronunciei certinho, tá? O fato de ter torcida. 14 meses depois de 10 de março do ano passado, o Bell Center e o Canadá como um todo voltou a receber público num jogo de hóquei.
2.500 torcedores empurrando, ajudando e tal. O Maple Leafs até tentou responder com 550 torcedores lá no jogo 7, mas não foi o suficiente. O Maple Leafs segue com a sina de não se classificar em pós-temporada desde 2004, último título na década de 60, a piada continua, o tabu continua, a zica continua. Auston Matthews e Mitch Marner também, duas decepções gigantescas. Mas assim, pra mim eles superam até o próprio McDavid. Porque num jogo valendo a eliminação, o McDavid ainda fez um golzinho, ainda fez alguma coisa pra tentar ajudar. O Matthews não fez nada. O Matthews só teve assistência na série, não teve nenhum gol. Marner pouco apareceu. Então, se você não tem os seus dois principais jogadores aparecendo, fica difícil. A ausência do John Tavares fez diferença? Fez diferença, mas cara, se você tem jogadores do calibre de Matthews, McDavid e o Sheldon Keefe, consegue achar um esquema onde ainda dá pra jogar mantendo o nível, cara, desculpa, o Toronto tinha que ter ganho esse jogo 7, não ganhou. Bom pra equipe de Montreal, que tem aí uma equipe jovem, Nick Suzuki, Cole Caulfield, a experiência do Carey Price, o Brendan Gallagher fez um jogo 7 sensacional, marcando gol, inclusive, com 4 disparos, se eu não me engano. Então Montreal tem todo o mérito sim nessa classificação. Fazendo uma previsão rápida, Colorado e Vegas, eu vou apostar no Colorado, tá com uma equipe mais inteira. Bruins e Islanders, é uma série muito difícil, eu aposto que ela vai para 7 jogos e aqui eu vou com o coração, eu vou de Boston Bruins. Tampa Bay e Carolina, eu vou de Tampa Bay porque é um time mais preparado em pós-temporada. Canadian e Jets, cara, eu tô muito propenso a apostar aqui no Jets, mas eu não fico surpreso caso o Canadian force aí um jogo 6, um jogo 7 da vida e consiga aí a vitória. Então é isso, pessoal. Quando acabar essa rodada de playoffs e chegarmos às semifinais, eu volto aqui para falar de hockey, ou então quando tiver algum assunto relevante a gente fala alguma coisa, beleza? Valeu, falou!